Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, vereadora Lu. O pessoal que nos assiste de casa. Vamos dar início à segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa, o terceiro período da 15ª legislatura, dia 7 de março de 2022, segunda-feira, 18 horas. E antes de mais nada, vamos nos colocar em pé para a oração do Pai Nosso. Muito bem, senhores, nós temos nesse momento a nossa tribuna livre. Senhores vereadores podem ficar à vontade, temos 3 minutos para cada vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lu, público aqui presente. Só gostaria de agradecer, presidente, hoje pelo trabalho prestado hoje aqui, pela sessão solene, uma correria grande aí, 2 sessões solenes, né, no dia. Agradecer a toda a equipe que se empenhou aí para que tudo desse certo. No final, tudo deu certo. Então, agradecer aos funcionários da casa aí, a direção, todo mundo. Senhores vereadores, obrigado pela presença de todos vocês também. Muito importante. Obrigado mesmo. Vamos continuar então com o nosso pequeno expediente. Temos a leitura de algumas atas aí na sequência aí. O vereador Anderson já está ali pegando fôlego, a aguinha, já está tudo certo ali, aberto, tudo. Então nós temos 9 atas. Vamos fazer a leitura da ata, da leitura e votação da ata da 36ª reunião ordinária do dia 13/12 de 2021. Ata da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Realizada às 18 horas do dia 13 de dezembro de 2021. Sob a presidência do vereador Antônio César Creplive, deu-se início à sessão, como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Écio Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Luciano Alves da Silva e Sandra Helena Andreata. Houve ausência injustificada do vereador Eduardo Zé Lago. Olha. Aberta a tribuna livre, faz o uso da palavra o senhor vereador Caio Augusto Santos, Sandra Helena Andreata, Écio Santos Paula e Anderson Mendonça. E o senhor Mauro Francisco Lemes, médico da saúde de Quatro Barras. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplausos de autoria dos vereadores Antônio César Creplive e Edson Santos Paula ao senhor Ney Fernando Peracini de Azevedo, presidente do Centro de Letras do Paraná. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplausos de autoria do vereador Anderson Mendonça ao senhor William Felipe Pires Ribeiro. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplausos de autoria do vereador Anderson Mendonça à empresa Inon, provedor de internet. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura do convite de Natal aéreo do Davi, Bosque Encantado do Papai Noel. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata 35ª reunião ordinária, realizada no dia 6 de dezembro de 2021. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 35/2021, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fica as despesas do município de Quatro Barras para o executivo financeiro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação da emenda modificativa ao projeto de lei 38/2021,
de autoria do vereador Sandro Heleno Andreatta. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando rejeitado por 4 votos contrários e 3 votos favoráveis dos vereadores Sandro Heleno Andreatta, André Luiz Barça da Silva e Caio Augusto Santos. E o vereador Edson Santos Paula absteve-se de votar. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 38 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 04, de 28 de junho de 2007. Institui o Código de Obras Municipal, define responsabilidades sobre as obras realizadas no município, define parâmetros construtivos e das outras providências, para regulamentar a implantação de edifícios de apartamentos residenciais e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 40 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Quatro Barras a celebrar com o município de Campina Grande do Sul convênio de cooperação para a prestação de serviço público de saúde de forma associada, relativo ao pronto atendimento geral 24 horas, PA, 24 horas, com sala de estabilização, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde e do SAMU 192, de ambos os municípios. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 56 de 2021, de autoria dos vereadores André Luiz Barça da Silva, Antônio César Keplive, Edson Santos Paula, Lucinelves da Silva e Sandra Helena Andreatta, que altera a Lei Orgânica Municipal, acrescentando o artigo 110-A, que cria o orçamento impositivo para execução da programação orçamentária que especifica e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Anderson Mendonça e Gilson Rodrigues Cordeiro. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 63 de 2021, de autoria do vereador Caio Augusto Santos, que dispõe sobre a carteira de identificação dos portadores do síndrome da fibromialgia, no âmbito do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 64, 2021, de autoria do vereador Anderson Mendonça, já com emenda aprovada, que institui o programa Atenção, Prevenção e Intervenção em Saúde Mental no município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 13 de 2021, de autoria da mesa diretora, que revoga o artigo 2º da resolução 02 de 2020, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Quatro Barras, Paraná, para a legislatura de 2021-2024 e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Caio Augusto Santos. O presidente solicita a leitura das indicações 334, 335, 336 e 337, de autoria do vereador Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura das indicações 338 e 339, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Em mais nada houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado, vereador. Só justificando aqui, pessoal, enquanto nós estamos fazendo alguns acertos no nosso novo sistema de transmissão e votação,
essa parte do sistema de votação de atas ainda não está completo, né, Thaí? Posso fazer a votação aqui no sistema antigo. Então, nós vamos fazer a votação como faríamos ou como fazíamos anteriormente. Os vereadores que estiverem a favor podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. A ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura e votação da ata da 21ª reunião extraordinária, no dia 13/12/2021. Ata da 21ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 13 de dezembro de 2021. Sob a presidência do vereador Antônio César Keplive, desse início a sessão, como se de costume, fez oração do Pai Nosso, após cumprir o dispositivo regimental. O primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelves da Silva e Sandra Heleno Andreata. Houve ausência injustificada do vereador Eduardo Zé Lago. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 38/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 04, de 28 de junho de 2007, institui o Código de Obras Municipal, define responsabilidades sobre as obras realizadas no município, define parâmetros construtivos e das outras providências para regulamentar a implantação de edifícios de apartamentos residenciais e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 40 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Quatro Barras a celebrar com o município de Campina Grande do Sul convênio de cooperação para a prestação de serviço público de saúde, de forma associada relativo ao pronto atendimento geral 24 horas, com sala de estabilização para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde e do SAMU, de ambos os municípios. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 63 de 2021, de autoria do vereador Caio Augusto Santos, que dispõe sobre a carteira de identificação dos portadores da síndrome da fibromialgia no âmbito do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada, houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado. Foi encerrada a presente sessão, cujo a ata e o áudio estão arquivados nas íntegras no anais da Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem. Ata em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Ata aprovada. 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para o vereador tomar uma aguinha. Continuar a leitura aí. Vamos lá para a leitura e votação da ata da primeira reunião extraordinária do dia 19/1/2022. Ata da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Realizada às 18 horas do dia 19 de janeiro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago. Deu-se início à sessão, como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Keplive, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelves da Silva e Sandra Helena Andreata. Houve ausência justificada do vereador Edson Santos Paula, conforme disposto no artigo 17
o inciso 1º do regimento interno dessa Casa de Lei. Após o presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 01/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1380 de 2021, dispondo a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 02/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui a função gratificada para cargo de chefia de servidores efetivo do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação. Abre discussão, aonde o vereador Sandeleno Andreata solicita vistas ao projeto, ficando aprovado o pedido de vistas e adiamento da votação por 10 dias, e incluído o projeto de lei 03/2022, de autoria do Poder Executivo, no adiamento. Em mais nada houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra no anais dessa Casa de Leis, a qual, após ser lido, discutido e votado, será assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Ata em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão. Os contrários podem se manifestar. Ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a nossa quarta ata do dia. Leitura e votação da ata. Segunda reunião extraordinária do dia 20/1/2022. Ata da segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 20 de janeiro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago. Desse início da sessão, como se de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Keplive, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvos da Silva e Sandra Heleno Andreata. Houve a ausência justificada do vereador Edson dos Santos Paula, conforme disposto no artigo 17 do inciso 1º do regimento interno dessa Casa de Lei. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 01/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1380 de 2021, dispõe a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade. Em mais nada houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra no anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem. Ata em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão. Os contrários podem se manifestar. Ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura e votação da ata da terceira reunião extraordinária do dia 31/1/2022. Ata da terceira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 15 horas do dia 31 de janeiro de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago. Deu-se início à sessão, como se de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Keplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvos da Silva. Houve a ausência justificada do vereador Sandeleno Andreata, conforme disposto no artigo 17 do regimento interno dessa Casa de Lei. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 02/2022,
de autoria do Poder Executivo, que institui a função gratificada para cargo de chefia do servidor efetivo do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários, dos vereadores André Luiz Barça da Silva e Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 03 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que cria o cargo de subprocurador do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários, dos vereadores André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula e Caio Augusto Santos. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 05 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a revisão geral anual relativa à reposição da variação inflacionária dos servidores municipais ativos e inativos, pensionistas, conselheiros tutelares, agentes comunitários de saúde e médicos do Programa da Saúde da Família e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 02 de 2022, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos cargos de provimento efetivo e de comissão do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 01/2022, de autoria da mesa diretora, que modifica o valor constante no artigo 3º da resolução 01/2016, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais do quadro de provimento efetivo e do quadro de provimento em comissão do Poder Legislativo do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, na condição que especifica, e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra no anais de sacata de leis, a quais, após ser lido, discutido e votado, será assinado pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários podem se manifestar. Ata aprovada, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura e votação da ata da 4ª reunião extraordinária, dia 31/1/2022. Ata da 4ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do 3º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 15h30 do dia 31 de janeiro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo José Lago. Desse início a sessão, como de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Keplive, Edson Santos Paula, Wilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvo da Silva. Houve a ausência justificada do vereador Sandelena Andreata, conforme disposto no artigo 17 do regimento interno dessa Casa de Lei. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 02/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui a função gratificada para cargo de chefia de servidor efetivo do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários, dos vereadores André Luiz Barça da Silva e Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação
Em segundo turno, o projeto de lei número 03/2021, de autoria do Poder Executivo, que cria o cargo de subprocurador do município de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários, dos vereadores André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula e Caio Augusto Santos. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 5/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoria e revisão geral anual relativa à reposição da variação inflacionária aos servidores municipais ativos, inativos, pensionistas, conselheiros tutelares, agentes comunitários de saúde e médicos do Programa da Saúde da Família e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 02/2022, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos cargos de provimento efetivo e de comissão do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 01/2022, de autoria da mesa diretora, que modifica o valor constante no artigo 3º da resolução 01/2016, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais do quadro de provimento efetivo e do quadro de provimento em comissão do Poder Legislativo do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, nas condições que especifica, e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lido, discutido e votado, será assinado pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem, ata em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Ata aprovada, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Uma aguinha? Leitura e votação da ata da 5ª reunião extraordinária, dia 15/2/2022. Ata da 5ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do 3º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 16 horas do dia 15 de fevereiro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo José Lago. Deu-se início à sessão. Como se de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Keplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Luciano Alves da Silva e Sandra Helena Andreata. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 03/2022, de autoria da mesa diretiva, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos subsídios dos vereadores e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Luciano Alves da Silva, André Luiz Barça da Silva, Sandra Helena Andreata e Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 04/2022, de autoria da mesa diretiva, que fica os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, para o período 2022 a 2024, e das outras providências. Após a leitura, o vereador Sandra Helena Andreata solicita que o artigo 2º do referido projeto fosse votado em destaque. O presidente abre discussão e votação sobre a solicitação do vereador Sandra Helena Andreata.
Sendo rejeitado por 5 votos contrários dos vereadores Gilson Rodrigues Cordeiro, Anderson Mendonça, Caio Augusto Santos, Lucinelvo da Silva e Antônio César Criplive. Em seguida, o presidente abre discussão e votação sobre o projeto, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 06/2022, de autoria da mesa diretiva, que concede a revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos subsídios do prefeito e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. E mais nada houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra no anais da Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Bem, ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários podem se manifestar. Ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a nossa 8ª ata. Leitura e votação da ata da 6ª reunião extraordinária do dia 15/2/2022. Ata da 6ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do 3º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 16h30, do dia 15 de fevereiro de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo José Lago, deu-se início à sessão, como se de costume, fez-se a oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Criplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucine Alves da Silva e Sandra Heleno Andreata. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 03/2022, de autoria da mesa diretiva, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos subsídios dos vereadores e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Lucinelvo da Silva, André Luiz Barça da Silva, Sandra Helena Andreata e Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 04/2022, de autoria da mesa diretiva, que fica os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, para o período de 2022 a 2024 e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 06/2022, de autoria da mesa diretiva, que concede a revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, ao subsídio do prefeito e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra no anais da Casa de Leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem, ata em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nossa última ata dessa noite é a leitura e votação da ata da primeira reunião ordinária do dia 21/2/2022. Ata da primeira sessão ordinária da 2ª sessão legislativa do 3º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 21 de fevereiro de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo José Lago, desse início da sessão, como se de costume, fez a oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Criplive, André Luiz Barça da Silva,
Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelves da Silva e Sandra Helena Andreata. O presidente convida o prefeito municipal em exercício de Quatro Barras, excelentíssimo senhor Jarbas Musselin, para compor a mesa, e o secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico, senhor Frederico Bernardi. Aberta a tribuna livre, faz uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito em exercício Jarbas Musselin e os senhores vereadores Caio Augusto Santos e Sandeleno Andreata. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura de moção de aplausos de autoria do vereador Caio Augusto Santos, a senhora Juliana Zanquetin de Lima. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplausos de autoria da vereadora Lucinelves da Silva, à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 41 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 1º da Lei 585 de 2010, que cria o plano de ação do município de Quatro Barras, ações de infraestrutura e serviços urbanos, nos termos do artigo 2º, inciso 1º, 19 e 22, inciso 2º, da Lei Complementar 01/2006, que institui o Plano Diretor do Município de Quatro Barras, ficando encaminhado às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 04/2022, de autoria do Poder Executivo, deve ser, que altera a Lei número 1380/2021, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, autorizando o Poder Executivo a criar o serviço de apoio jurídico aos agentes da Guarda Municipal de Quatro Barras, no exercício de suas atribuições, em razão delas, conforme previsto no Decreto-Lei número 3.689 de 1941, Código de Processo Penal, bem como amparado pelo artigo 144 da Constituição da República e com a integração trazida pela Lei número 13.675, 2018, e das outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 06/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.805.009,25 ao orçamento geral do corrente exercício e das outras providências, ficando encaminhado às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 01/2022, de autoria do vereador Antônio César Keplive, que dispõe sobre a denominação de alongadouro público no âmbito do município de Quatro Barras e das outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei 08/2022, de autoria da vereadora Lucinelves da Silva, que dispõe sobre estabelecer a notificação compulsória, no caso de violência contra a mulher, que for atendida em serviços de saúde público ou privados, no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e das outras providências, ficando encaminhado às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 01/2022, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário, do vereador Antônio César Keplive. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 02/2022, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 03/2022, de autoria do vereador André Luiz Bárcia da Silva.
Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da indicação 03, de autoria do vereador Anderson Mendonça. O presidente solicita a leitura das indicações 05 e 06, de autoria do vereador Edson Santos Paula. O presidente solicita a leitura da indicação 07, de autoria da vereadora Lucine Alves da Silva. O presidente solicita a leitura da indicação 09, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Em mais nada, houvesse na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra no anais dessa Casa de Leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. E fim, graças a Deus. Muito bem. Está em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Ata aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a nossa matéria da ordem do dia. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 6 de 2022, da autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.805.199,25 ao Orçamento Geral do corrente exercício e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto... Desculpe, presidente. Vontade, vereador. Boa noite a todos os vereadores, público que nos assiste aqui, que nos assiste em casa. Acho que até a título de curiosidade, de informação para a população, essa abertura de crédito que está sendo solicitada aqui pelo Executivo, nada mais é do que a readequação de valores em contas, visto que foi modificado algumas secretarias, né? Então, está sendo colocado dinheiro que estava numa conta para que seja utilizado em outra conta sem nenhum tipo de dano, se assim a gente pode dizer, sem nada que possa prejudicar as pessoas diretamente. Até porque a gente não tem informação, podem pensar pelo nome, né, que é abertura de crédito especial, que a gente está, sei lá, prestando dinheiro. Bem colocado. Uma ajudinha para ele, vereador Edson. Mas nem foi aberto, já foi aberta a votação? Não foi aberto a votação. Já. Ninguém votou. Ninguém votou aqui, não foi nem votou. colocado para votação, nós estamos discutindo ainda. Tem como voltar lá, Taide? Não, nem abrimos para votação. Nem sei para que nós viemos, então. Fazer a nominal? Vamos lá. Mais algum comentário? Mais alguma situação a ser colocada? Podemos votar? Vamos tirar. Não foi, Taide? Não, então vamos fazer aqui, não tem problema, Taide. Ajustando aí. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Já está aprovado com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 7 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.558.621,32 ao Orçamento Geral do corrente exercício e de outras providências. Projeto de lei em discussão. Um outro projeto, presidente, que também crédito especial, mas nesse a gente tem um ganho para a população, né? Tem um excesso
da arrecadação de mais de 1.600.000 da SEDU, Secretaria de Estado, e um superávit financeiro de 875.000. Basicamente, com a intenção de comprar 2 retroescavadeiras, veículos, caminhão, então, acho que entrega para a população novos equipamentos em prol de uso comum, né? Obrigado, vereador. Mais algum comentário? Vamos votar. Projeto de lei, então, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários podem se manifestar. Projeto de lei aprovado com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula do projeto de lei número 7, de 2022, de autoria dos vereadores Sandro Heleno Andreatta e Eduardo José Lago, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre a criação do memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Quatro Barras e dá outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei número 9, de 2022, de autoria do vereador Eduardo José Lago, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre a denominação de logradouro público no âmbito do município de Quatro Barras e dá outras providências. Leitura, discussão e votação do requerimento número 4 de 2022, de autoria do vereador André Luiz Bárcia da Silva. Vereador que presente subscreve, com assento nessa Câmara Municipal, na 15ª Legislatura, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, depois de ouvido em plenário, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem-Estar Animal, para que seja fornecida informações referentes ao retorno das atividades do Castramóvel em nosso município. O Castramóvel atuava desde 2020 e o serviço foi interrompido e suspenso. O serviço visa controlar o controle populacional de animais domésticos e a prevenção de zoonoses, envolvendo diretamente animais de rua e famílias que não dispõem de recursos para a realização do procedimento cirúrgico, conforme prevê a Lei Municipal número 1314 de 2020. Gostaria de esclarecimento sobre onde está o Castramóvel, sendo que há 14 meses da atual gestão não está sendo utilizado. Quais os motivos dos atendimentos terem sido interrompidos? Quais os projetos de política pública foram adotados para o controle de animais que estão abandonados em Quatro Barras? É visto que a quantidade de cães nas ruas e ataque aos munícipes vem crescendo diariamente. Portanto, solicito esclarecimentos para juntos pensarmos em alternativas de melhoria. Justificativa: requerimento amparado no artigo 15, inciso 18, da Lei Orgânica Municipal, bem como das atribuições que o mandato parlamentar nos assegura. Muito bem. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Requerimento aprovado. 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da indicação número 1 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Para que seja realizada a alteração do sentido das seguintes ruas: João Crepelive Sobrinho, Sebastião Curupanã. Munícipes procuraram este vereador que subscreve para que seja realizada a alteração no sentido das ruas João Crepelive Sobrinho e Sebastião Curupaná. Indico para que a rua João Crepelive Sobrinho tenha um sentido único de acesso à Avenida São Sebastião e a rua Sebastião Curupaná tenha único sentido ao bairro. Tal pedido tem como justificativa o alto fluxo nos horários de pico na rua João Crepelive Sobrinho. Ônibus escolares estacionam neste logradouro devido ao Colégio Estadual Arlinda Ferreira Crepelive, tomando espaço por completo de uma das faixas da rua, dificultando o trânsito de pedestres e automóveis. Creio que tal mudança tende a melhorar o fluxo e aumenta a segurança tanto do motorista quanto dos pedestres. Leitura da indicação número 2 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Para que seja feita uma lombada na rua Tertuliano de Lara. Indico para que seja feita uma lombada na rua Tertuliano de Lara, bairro Santa Luzia, em frente ao numeral 160, uma reivindicação dos moradores para que os veículos trafeguem em baixa velocidade.
Leitura da indicação número 4 de 2022, de autoria do vereador Eduardo José Lago. Que a Prefeitura faça adesão ao projeto Jardins do Mel, realizado pela equipe técnica da CDEST e a Prefeitura de Curitiba. É um programa que promove a criação de abelhas nativas, sem ferrão, nos parques dos municípios, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras. O projeto terá investimento inicial de cerca de 7 mil, com recursos fornecidos pela CDEST, para instalação de caixas, placas e colmeias. O foco é divulgar a implantação de colmeias como ferramenta de educação ambiental, inclusive colocando as crianças para participarem, mostrando a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos prestados pelos insetos, além de reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem, pois muitos se encontram ameaçados de extinção. Leitura da indicação número 12 de 2022, de autoria da vereadora Lucinéia Alves da Silva. Indicação para instalar um abrigo no ponto de ônibus escolar municipal próximo ao CEMEI Avani Herosa da Silva, Rua Maria Valasque, 474, no bairro São Pedro. Solicitação feita por pais e alunos que relataram que as crianças ficam no sol ou na chuva enquanto aguardam o escolar municipal. Leitura da indicação número 13 de 2022, de autoria do vereador Edson dos Santos Paula. Construção de uma travessia elevada na rua Josefino Lago, próximo ao número 318, borda do Campo Santa Luzia. Justificativa a pedido dos moradores locais. Dá um pouco. Umas 8 folhas. Faríamos a leitura do relatório final da Comissão de Inquérito 2 de 2021. Faremos essa leitura do relatório na próxima sessão. Agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado, senhores vereadores. Mais nada tendo a discutir ou a votar, eu declaro nesse momento esta sessão encerrada. Já que não estão votando naquele sistema lá, fazer já direto. Vou pegar lá, né? Tem umas 300 páginas, falei, cara. Na próxima, o Caio agora, né? Vai chegar para você. Isso aí. Muito bem, senhores, vamos então já dar início à 7ª reunião. Uma boa noite a todos novamente. Extraordinária da 2ª sessão legislativa do 3º período da 15ª legislatura, dia 7 de março de 2022, 19 horas. Vamos colocar em pé novamente para a oração do Pai Nosso, seguindo o rito. Muito bem, nossa matéria da ordem do dia, a leitura da súmula, a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 6 de 2022, da autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.805.199,25 ao Orçamento Geral do corrente exercício e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei em votação. Favoráveis permanecer como estão. Os contrários podem se manifestar. Projeto aprovado com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno
O projeto de lei número 7 de 2022, da autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.558.621,32 ao Orçamento Geral do corrente exercício e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei em votação. Os favoráveis podem permanecer como estão, os contrários podem se manifestar. Projeto de lei aprovado, com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Muito obrigado, senhores vereadores, vereadora. Obrigado, público presente, que nos acompanha também de casa. Agradecemos a presença de todos. Tenham todos uma boa noite e declaro nesse momento esta sessão encerrada. Senhor presidente, a gente vai fazer a segunda votação desse projeto. É a segunda aqui já? É já a segunda? Foi votada a primeira junto já, né? Então, beleza, então. Boa noite a todos.